Oi artistas, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pintura com aquarela, tá? Então, pra quem tava aguardando aí um videozinho, uma pintura, né, com aquarela, chegou o momento de vocês hoje. Bom, eu começo aí fazendo a misturinha da pele, eu utilizo basicamente amarelo, rosa e vermelho, tá? Então, caso vocês tenham essas cores aí, basta misturar. Ela vai ficar, um tom ela vai ficar bem intenso, né? Que você vai diluir com menos água e o outro você dilui com mais água, então vai ficar mais clarinho. Eu fiz duas formas, né, de como eu pinto com a aquarela, basicamente. Essa primeira eu passo toda uma camada bem clarinha, né, da cor base que eu fiz da pele, tá? E a outra forma, que vai ser no outro braço, que vocês vão perceber, é que eu vou fazendo meio que camadas, assim como eu faço com guache, né? Se vocês verem aqui nos vídeos que eu postei já, eu vou criando uma camadinha em cima de outra e tal, e vou juntando e vai encaixando ali uma na outra. Então, basicamente, eu também peguei isso também e fiz na aquarela. Na verdade, é o contrário, né? Eu fiz primeiro na aquarela, depois eu tentei na guache. E deu super certo, né? E aí eu vou construindo, tipo, coloco um pouquinho mais, faço uma cor base, né? E aí nos locais que eu acho que tá mais amarelinho, eu coloco mais amarelinho. Aí eu vou lá, pego o amarelo, misturo naquela mistura inicial, né? O amarelo, o rosa, o vermelho, enfim, as cores que eu achar ali que, né, tem que estar no momento, enfim. Então, basicamente, é assim que eu faço, dessas duas maneiras, tanto fazendo uma cor base e vindo por cima ainda com a aquarela úmida, né? Fazendo já um sombreamento, como também construindo as camadas, assim como eu faço com guache, tá? Então, vocês pegam aí o jeito que mais agradarem pra vocês. Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui, tá um calor que... Meu Deus, quando eu parar aqui de falar, eu vou estar pingando, sem dúvida alguma. Agora a gente já vai para a parte do sombreamento, né? A gente faz aquela misturinha base normal e acrescenta o azul, né? No meu caso eu acrescento o azul e aí deixo ali uma cor mais escura e aí é para a parte das sombras. Como a referência, a moça tem uma pele muito clara, então eu não quis escurecer tanto, sabe? Eu quis deixar uma coisa bem levezinha mesmo, assim, sem muita marcação, sem muita cor escura, sabe? Eu quis deixar mais ali no tom do laranja, do vermelho, sabe aquela coisa meio alaranjada, rosinha, tipo assim, sabe? Nesse estilo aí. Então, por isso que a pele, ela permaneceu assim, bem clarinha, eu não quis muito, sabe? Escurecer assim. Com o pigmento, aquela misturinha que eu falei pra vocês, que eu coloco azul, eu vou só passando em alguns locais que realmente precisam de uma atenção a mais, sabe? De uma sombra a mais para dar um destaque. Então, por isso que eu venho com essa cor mais escura, né? Que eu fiz a misturinha base com o azul. E aí eu vou passando só nos locais que eu acho que tem que estar mais escurinho, sabe? Mas, só isso mesmo, não quis, como eu disse a vocês, não quis escurecer muito pra não ficar muito, sabe, muito marcado, assim, sei lá, muito sombreado, enfim. Quis pegar mesmo o mesmo jeitinho, né, assim, do tom da pele dela na referência. Bom, nessa parte do rosto, é super simples, depois da primeira camada tá seca, né, eu venho só pegando a mesma misturinha que eu já fiz antes, né, a primeira, só que agora de uma forma mais concentrada, né, sem diluir tanto com a água. E aí eu vou só colocando rosinha, vermelhinho, ali na parte da bochecha eu deixo mais rosadinho. Ali na parte dos olhos, tipo no cantinho, eu passo mais azul. No nariz também, ali pra ficar mais escurinho. Mas só isso. E aí, como a pintura é pequenininha, né, e a referência, como eu disse a vocês, estava num tomzinho assim bem clarinho e tal, da pele dela, eu também não quis escurecer muito, sabe? Como eu costumo fazer nas minhas pinturas, mesmo em tons de pele claro, né? Enfim, eu quis deixar assim bem sutil, sabe? Bem levinho. Pra vocês entenderem mais e pegando o jeito da coisa, enfim. É muito importante
tá? Se você estiver começando a aquarela, você fazer pinturinhas pequenas assim, sabe? Porque eu acho que se a gente consegue ter o controle de uma coisa pequenininha, a gente vai entender como é que funciona e aí a gente vai aumentando, sabe? Tipo, vai pra uma folha A4, uma folha A3 e aí a gente vai entendendo como funciona esse controle, sabe? Se a gente não sabe controlar numa pintura pequenininha assim, a gente também não vai conseguir controlar numa maior, sabe? Então, fica a dica pra vocês. Se você tá começando na aquarela, na guache, enfim, sempre começa com pinturas menores, sabe? Não vai logo pra um A3 ou um A4, não. Começa no A5, ali no A6, pinturinhas fáceis, que basicamente é só preencher. Só pra você ver como é que funciona a aquarela, os pincéis que você vai mais se adaptar, né? Se você vai preferir pincéis maiores, pincéis menores, pincéis redondos, pincéis chatos, enfim. É muito bom a gente começar assim, sabe? Pequenininho, porque aí dá pra gente entender de uma forma mais, como é que eu posso dizer, sabe? Mais tranquila. Quando a gente vai pra uma pintura muito grande já, que a gente vai ter que utilizar pincéis enormes e tal, aquela coisa toda, a gente fica meio perdido, sabe? Mas é só uma dica, né? Não tô aqui pra dizer também que não deve se aventurar em pinturas maiores, mas eu acho que bem no comecinho mesmo assim, acho que a gente tem que, sabe, pisar um pouquinho o pé ali no freio e ir com cautela. Assim, pelo menos o processo, né, de aprendizagem fica mais leve, a gente fica menos triste se der alguma coisa errada, enfim, tudo isso aí, sabe? Bom, essa parte do cabelo eu utilizei um marrom e um siena, tá? E aí é só preencher mesmo, tá, gente? Não tem nenhum segredo. Assim como eu preenchi ali a parte do boné dela, né? É só um laranja mesmo e eu só preenchi. E aí depois vocês vão perceber que eu venho com um tomzinho mais escuro, né? Na mesma misturinha do laranja. E aí eu misturo com marrom ou qualquer outra cor que você tenha aí mais escurinho, que aí já vai modificar a cor do laranja e aí já vai meio que, sabe? Fazer uma sombra. E é isso. Basicamente o cabelo é só preencher e aí eu venho passando o siena mais na pontinha pra dar essa impressão de tipo... Lá pra trás, né, perto do boné, lá tá bem escuro e aqui já mais pra fora tá mais clarinho por causa da iluminação e todos esses fatores. Então é só preencher mesmo, com muita calma e paciência. E aí eu venho preenchendo agora essa parte. Esse vídeo ele tá em tempo real. Eu fiz apenas alguns cortes assim sabe? Que eu tava preenchendo um local. E aí como é só mesmo preencher, não tem por que eu ficar o vídeo todo mostrando só eu preenchendo o local. Por isso que eu fiz esses cortes. Mas só foi isso mesmo. E eu acho que ficou bem legal esse formato. Vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram também desse formato de vídeo. Assim, tipo, em tempo real, só que com alguns cortes, sabe? Tipo, cortes que eu, às vezes, tô olhando a referência e tô parado, ou às vezes que é só um local mesmo de preencher, e aí pra não ficar aquele tempo todo, sabe, preenchendo um local, você já sabe como só preencher mesmo, não tem segredo. Então, deixa aí nos comentários pra eu saber se vocês gostaram desse formato também. Eu tentei ao máximo mexer na câmera, né, colocar, perdão, de vários ângulos, para vocês verem bem de pertinho, com vários detalhes, enfim, acompanhar cada pincelada mesmo que eu tô fazendo. No cabelo, nessa parte, eu peguei, eu não sei, eu não vou saber falar a cor, nem muito menos eu lembro como é o nome da cor, mas ela é tipo um amarelinho, bem clarinho, sabe? E ela é tipo como se fosse um guache, mas ela é aquarela. Só que ela é bem opaca. E aí deu esse efeito bem legal. Achei que combinou com o cabelo, porque na verdade, né, tá mais clarinho na referência. Então achei que ficou lindo e super casou com o marrom e o siena. E é isso, adorei essa misturinha aí que eu fiz desse tonzinho mais claro. Mas caso você não tenha, você pode diluir, por exemplo, o siena ou diluir mais o pigmento do marrom, né, que também vai dar super certo e fica maravilhoso. Como eu disse, com um tonzinho mais claro, agora a gente vai
sombrear ali a parte do boné, né? Que tá fazendo a sombra da mão dela, enfim. É só vocês misturarem com alguma cor mais escura que já modifica aí o laranja. E dá super certo também, não precisa ter uma cor específica pra misturar não, gente. Eu misturo assim, o que eu acho, sabe, que talvez dê certo. E aí eu tenho essa folhinha de teste do lado, porque eu vou passando, né, tipo, eu vejo se realmente ali condiz com a cor principal, né, pra tipo ficar a sombra também não ficar uma sombra nada a ver. Mas basicamente eu vou misturando com o que eu tenho. E não tem nada de cor especial, nem cor específica, não. Eu vou na doida, sabe? Na intuição. Tudo comigo é tipo assim, meio que na intuição, sabe? E até agora tá dando super certo, graças a Deus. Continuaremos assim. Nessa parte da bolsinha também foi só preenchimento, né? Eu utilizei um amarelo bem, bem vivão, assim, de doer no olho, sabe? E aí com aquela mesma misturinha que eu fiz lá com laranja, só que agora misturando com amarelo, né? Eu vou fazendo aí tipo só uns tracinhos, só pra fazer meio que uma sombra, né, da bolsa, pra não ficar reto só o amarelo, porque todas as coisas têm sombra, né, gente? Tem um local mais claro e um local mais escuro. Enfim, vocês vão ver que nessa parte aí eu vou pegar o guache branco. Se vocês não tiverem guache, pode ser tipo uma canetinha gel branca também. E aí eu vou passando aí nesses locais pra deixar mais clarinho. E se caso você não tiver nem a canetinha nem a guache, você pode deixar essas partes sem pintar. Ou diluir mais a aquarela quando você estiver passando, sabe? Então tem várias formas aí de deixar um local mais claro, né, na aquarela. É que realmente, gente, eu não consigo mais me separar da guache. Às vezes tem coisas que dá pra fazer super assim, só com aquarela. Mas, cara, a guache me pega muito. Eu tenho que pegar, sabe? Nem que seja só um detalhe assim, eu tenho que usar. Eu disse, quando eu comecei a fazer essa pintura, eu disse, ó, vou fazer só aquarela. Não deu certo, falhei. Então eu utilizei o branco na bolsa e eu vou utilizar também o cinza, né? Peguei ali na guache, fiz um tonzinho de cinza e fiz as dobrinhas da blusinha dela, tá? Eu achei que ficou maravilhoso. E aí o fundo também me pegou muito, porque assim, como eu queria fazer tipo uma sequência de posts lá no Instagram, então tipo o fundo tava pintado com guache também, né? Então eu pensei, poxa, se eu fizer com aquarela, pode ser que fique alguma manchinha, ou vai dar a diferença, né, da aquarela pra guache. Então eu preferi pintar o fundo também, né, com a guache. Então foram só essas coisinhas que eu pintei com guache, tá, gente? O resto é tudo aquarela. Então só o branco da bolsa, o fundo que eu vou pintar, mais pra frente no vídeo vocês vão ver. E essa blusinha aí que é a parte das sombras, tá? A blusinha branca e aí só as sombras que eu passo cinza pra dar esse efeito bem legal. Eu adorei, sério. Eu adorei o jeito que eu fiz a sombra dessa blusa. Assim, eu fiquei, sabe, impactada. Nem eu acreditei. Na hora, assim, que eu tava fazendo, eu lembro que eu peguei referência com uma pintura que eu já tinha feito de roupa no digital. Que eu tinha feito nesse mesmo esquemazinho aí, sabe? Tipo, foi ano passado, né? Eu tava pegando o jeito da coisa, assim, tipo, bem mesmo, assim, de não saber mexer em nada no digital. Então eu lembro que eu fiz, tipo, umas roupinhas, sabe? E aí eu fui fazendo só isso aí mesmo. Só essas formas, né? Porque é tipo formas toda doida, de um jeito, de outro, enfim. E aí eu lembrei, eu disse, cara, eu vou fazer isso aqui, eu acho que vai dar muito bom. Acho que vai dar certo. E aí eu fiz e, cara, ficou a coisa mais fofinha. Essas dobrinhas dessa blusinha. Tipo, a sombra, nossa, meu Deus. E o tom do cinza também que eu consegui com a guache. Porque, assim, é uma luta da gente chegar sempre com o mesmo tom na guache, né? Tipo assim, você faz uma mistura e aí depois ela acaba e aí você vai tentar fazer a mesma mistura. É um sofrimento, assim. Por isso que às vezes eu até utilizo a guache, porque... a guache não, é a aquarela, né? Com a guache. Faço a mistura porque, tipo, meio que já
sabe? É uma quantidade ali, então é mais fácil de eu lembrar a quantidade do que chegar no ponto sendo só guache com guache. Não sei se deu pra entender, mas eu adorei, ficou um charme. A parte e as sombras dessa blusinha, ficou tudo para todos. E é isso, curta aí um pouquinho dessa partezinha da blusinha e já já eu volto. Agora vamos pintar esse copinho lindo e maravilhoso, super fofinho. Eu só fiz uma misturinha do branco. Eu esqueci de falar também, eu misturei o branco com o amarelinho pra chegar nesse tom aí. E aí pintei o coraçãozinho de vermelho e a tampinha deixei um pouquinho mais escura. E agora com um pincelzinho bem fininho, esse que eu adoro, eu vou fazendo uns fiozinhos, sabe, do cabelo meio solto assim, pra dar aquele ar de movimento assim tal. Você já vê que já modifica, né? Só colocar um tracinho ali, você já vê como a pintura dá um salto assim. Então eu fiz uns fiozinhos aí meio soltos pra dar um tchan. E agora chegou a parte do final, né, da nossa pinturinha, é só pintar o fundo. Aí eu pintei o fundo com um rosinha bem clarinho pra acompanhar as outras duas pinturas que eu já tenho postado lá no meu Instagram. Porque eu já tentei de tudo organizar aquele feed e agora que eu meio que consegui, eu acho, eu vou permanecer ali na linha, entendeu? Ninguém sai daquela reta ali, ninguém me tira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor e carinho, como sempre. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, se divertido com o vídeo. E é isso, esse é o resultado final da nossa arte. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!